Bora, família Palmeiras! Ontem teve Jogo do Verdão e hoje estaremos acompanhando toda a resenha e reações que estão repercutindo na internet, hein? Vem comigo! A gente estava comparando, ontem, as tabelas de cada um, do Palmeiras e do Flamengo. O Palmeiras tem agora o Santos em casa e o Flamengo tem o São Paulo fora de casa. Eu quero até falar sobre a próxima rodada, depois eu vou falar das rodadas todas, porque essa rodada eu acho muito boa para o Palmeiras se distanciar ainda mais. O Palmeiras hoje tem 1 ponto à frente do Flamengo. É muito mais fácil o Palmeiras vencer um Santos em má fase dentro da sua casa do que o Flamengo vencer um São Paulo que agora está embalado, fora de casa. O Flamengo, nessa próxima rodada, tem um jogo complicado. Não é um jogo fácil você pegar o São Paulo, fora de casa. Nunca foi. Então, ainda mais um São Paulo embalado, Flávio Prado, porque a gente tem o São Paulo, nesse momento, com 2 vitórias seguidas. O São Paulo vinha de 3 derrotas seguidas e agora ele tem 2 vitórias seguidas. Tem a volta do Lucas Moura, que é muito importante para esse time do São Paulo, e vem de 2 vitórias seguidas e detalhe, brigando para entrar no G6. O Flamengo pega o São Paulo no pior momento. Um momento que o São Paulo vem de 2 vitórias, um momento que o São Paulo se aproxima do G6, porque o São Paulo nesse momento ele tem 44 pontos e está a 4 pontos do Botafogo, que está com 48 e é o primeiro dentro do G6. Então eu acho para o Palmeiras, que a gente está falando dessa vitória importantíssima do Palmeiras ontem com o time reserva, a próxima rodada maravilhosa. É uma baita chance de abrir ainda mais do que esse 1 ponto na frente do Flamengo, Flávio. Boa tarde, Pilhado. Eu também concordo. Acho que inclusive o Santos, ele vem jogar aqui no campo do Palmeiras e muito provavelmente sem o Neymar. Faz diferença o Neymar em campo, claro que faz. Mas pelo histórico de contusões recentes do Neymar, não tão recentes, infelizmente, meio que recorrentes, é possível que ele não vá arriscar jogar no gramado sintético do Palmeiras, o que enfraqueceria ainda mais o Santos. Não dá para quebrar a concentração. O time do Palmeiras tem que ficar concentrado 100%. Ontem jogou usando o elenco, mas um elenco, como já disse o Vamp, muito precioso, muito caro, um elenco de 700 milhões de investimento só esse ano. E não perdeu a concentração, ganhou o jogo. O Flamengo não pode se dar o luxo de ter problemas com o São Paulo. Ele vai ter que ganhar. Agora o jogo é mais difícil. Sem dúvida é mais difícil porque o São Paulo está numa outra pegada. O Santos está brigando para não cair. O São Paulo está sonhando ainda em participar de Libertadores. É improvável, mas o sonho virou ontem. Com a vitória de ontem, dá para pensar nisso. O Flamengo tem como aliado o São Paulo não jogar no Morumbi. Não dá pra saber como é que vai ser a reação. E eu não tô nem falando por torcida, não. Por 2 razões. Primeiro, que eu acho que a torcida não muda nada. E segundo, que a torcida do São Paulo largou o time depois do jogo da LDU. Então, o problema todo é o costume mesmo. Gramado diferente, um piso diferente, um campo menor, enfim, uma série de campos que eu digo estádio, Aquela sensação de estádio maior, vai jogar no estádio que é a vila é bem compacta, Ela é bem pequenininha, um alçapão e tal. Era até chamado de alçapão. Isso talvez ajude o Flamengo, porque ele tem mais time que o São Paulo. Então o São Paulo perde algumas vantagens e isso pode facilitar o Flamengo, mas sem dúvida o adversário do Flamengo é mais difícil que o adversário do Palmeiras. É mais difícil, porque a fase é melhor e porque joga em casa. Faz muita diferença. Flamengo e Palmeiras, eles não podem mais perder ponto em casa nesse Campeonato Brasileiro. Não podem. Porque perder ponto em casa nesse Campeonato Brasileiro vai ser fatal. O problema é que é difícil esses times perderem ponto até fora de casa. E nesse caso do Flamengo, eu acho o São Paulo muito complicado. E Vamp, se a gente fala tanto, claro, vai ficar cada vez mais difícil não comparar os dois, Flamengo e Palmeiras, brigando pelo Brasileiro, brigando pela Libertadores. Eu acho que o time reserva do Palmeiras entrega mais que o time reserva do Flamengo, Vamp. Pra mim, isso é um grande diferencial dos dois. Eu acho que os reservas do Flamengo, na maioria das vezes que entram, não jogam nada, fazem partidas ruins, já perdeu muito ponto por causa disso, e já no Palmeiras eu não vejo o Palmeiras perder tanto ponto quando usa time reserva, quando usa time misto. E outra, Vamp, o Abel assumindo. Acho que o Juventude até merecia um gol, mas disse que o Palmeiras foi superior. Concorda? O Palmeiras foi superior. Agora, assim, primeiro vamos lá, o time reserva do Palmeiras, se você pegar aí e botar no papel quanto custou a vinda do Kelvin, do Aníbal Moreno, do Emiliano Martins, do Jeff Té, Felipe Anderson, Facundo Torres e o Bruno Rodrigues, que machucou 2 vezes. Não é barato não, Tico. É caro. Aqui não tô botando o Rafael Veiga, que já tá há muito tempo aí, o Murilo já tá. Carlos Miguel, não sei se foi comprado. Veio comprado não, né, Bruno?
Comprados. Comprado também, olha só. Milhões de euros. Aí, bota aí pra ver quanto é que dá. O Carlos Miguel. O Fux é uma troca, né? Com Ele está emprestado até o fim do ano É. com troca do Caio Paulista. Caio Paulista, O Palmeiras né? deve comprar. Aí você tem, ó, Carlos Miguel, Kelvin, Aníbal Moreno, Emiliano Martins, Jeff Ter, Felipe Anderson, Facundo Torres. Não tô botando nem o Bruno Rodrigues, que esse cara vai lá, já tem uns 2 anos aí no Palmeiras. É um time forte. É um clube que gastou 700 milhões, abriu o cofre. Tudo bem, o Tigrinho foi o jogador mais caro da temporada, do futebol brasileiro, da história. Você tem o Flaco Lopes, que começou a jogar bem também, veio caro na época. Esses são os reservas. Reserva não, que a maioria aqui, tirando aqui, desses que estão aqui, o Bruno Rodrigues está botando de lesões, todos estão jogando, todos. Quando não joga o Piquerez, joga o Jeff Ter, tá todo mundo jogando. Então não é um time bem alternativo, não. Muitos desses aqui, outro dia quando eu tô, era titular desse time, na beirada do campo. Felipe Anderson começou a jogar bem de novo, né? Deu uma oscilada, e tudo oscila de vez em quando, mas titular. Se você pegar no jogo de ida contra o LDU, vê que era o titular. Felipe Anderson. O Fux começou a ter oportunidade, mais ainda, tanto de zagueiro como segundo homem ali tanto como zagueiro, como um terceiro zagueiro pela frente ali ao lado do Andrés Pereira, né? Então, quer dizer, aí você vai pegar os reserva do Flamengo, que você falou aí. O reserva do Flamengo normalmente é o seguinte: é Rossi, Emerson Royal, Danilo, com mais outro zagueiro lá, e você vai ter a opção do Ayrton Lucas ou do Vina. Aí o meio campo você pode formar Alan, De La Cruz, Everton Araújo, você tem Everton Cebolinha, às vezes era Pedro, Bruno Henrique, Everton Araújo, ou Luiz Araújo. Ou sei lá, é um time bom. Time caro também. Caro. Né? Porque o Pedro chegou a figurar muito tempo pra ficar no banco, né? Daquela briga que teve com o Felipe Luiz. O Bruno Henrique oscila, titular, reserva. Então, assim, a entrega é diferente da do Palmeiras. Então tá muito equilibrado, que tá cabeça a cabeça ali, ó. Só que o Palmeiras, diferente do Flamengo, o Palmeiras, dentro da competição, dos 6 primeiros, ele não ganhou de ninguém. A não ser do Fluminense do Rio. Ele não ganhou do Flamengo, ele não ganhou do Cruzeiro, ele não ganhou do Mirassol, ele não ganhou do Botafogo, que tem mais ali, ele não ganhou do Bahia. Só ganhou do Fluminense, que tá ali. Já o Flamengo consegue aí todo mundo, mas entrega ponto para times menores. Coisa que o Palmeiras não faz. O Palmeiras não vai lá e perde ponto para, com todo respeito, Ceará, Fortaleza, Bahia, Vitória, né? Juventude, Sport. O Flamengo oscila nisso aí, perde uns pontos. O Flamengo perdeu ponto contra o Fortaleza, que está na zona de rebaixamento, que não era aquele Fortaleza que a gente fala de 2024. Mas estão muito equilibrado mesmo em tudo. E os próprios jogadores do Flamengo, que eu falei aqui, que esses atletas do Palmeiras, que foi questionado que era reserva, o Gabriel foi titular, pô. O Gabriel foi titular contra a LDU na semifinal. O Felipe Anderson foi titular no jogo de ida. O Fux também saiu titular, né, Bruno? Jogou lá também titular? Na ida não, na volta sim. Não sei. Então é tudo história aí pra boi dormir. 2 plantéis caros. Aí depois você pode cobrar, sim, do individual de cada atleta, se desenvolve bem ou não. Mas esse plantel aqui, esse time que saiu do Palmeiras aqui é caro. Se botar isso, dá mais caro do que um monte de time que contratou aí de reforço. Dá mais caro do que o Cruzeiro, dá mais caro do que o Atlético Mineiro em contratações, dá mais caro do que o Fluminense, só não dá mais caro que o Botafogo, que é o terceiro. Dá mais caro que uma galera aí. Então é pessoas, jogadores, não sei o que, papá. O Everton não tava, mas o Carlos Miguel jogou as semifinais. Então é história, vai ser cabeça a cabeça, aquilo que você falou. Se todo mundo ganhar todos os jogos, o Palmeiras é campeão. Se o Flamengo oscilar e o Palmeiras ganhar, abre vantagem. Se o Palmeiras der mole, o Flamengo passa. Vai estar ali. Só eu. Ô, Vamp, eu vou perguntar pra vocês, já pro Bruno também. Só eu que acho o time do Palmeiras mais regular que o do Flamengo? Eu acho o time do Palmeiras mais regular. O time do Palmeiras não varia tanto uma atuação para outra. Eu, às vezes, vejo o Flamengo fazer atuações maravilhosas e daqui a pouco as atuações que eu digo apáticas, meio sem vergonha. O Flamengo é um time mais técnico, mais vistoso. O Palmeiras é força. Você vê que o Palmeiras parecia que estava morto contra o Flamengo, jogo 3-1. Morreu, acabou. Vai lá, faz um gol com o Gustavo Gomes do nada. E se tem mais 2, 3 minutos, era capaz de você achar que o Palmeiras ia empatar. Só que toma o gol 3-2 e não leva nem um minuto, acaba, né? Tem uma falta lá que o Palmeiras... Mas qual é mais regular? Qual é mais regular para uma reta final? Eu acho acho que o Flamengo perde mais. Eu acho que o Flamengo perde mais que o Palmeiras. O Flamengo, ele é mais fácil de ser batido do que o Palmeiras. Mas o jogo do Flamengo, pra mim, me encanta mais. Eu concordo plenamente com o Vamp, cara. O Flamengo é mais fácil de ser vencido. O Palmeiras, Bruno, a gente vê, às vezes tá 2-0,
A gente tá vendo o jogo, eu falo pra minha mulher, pra Lívia, eu falo, ó, vai virar. Vai virar. Porque o Palmeiras, ele vai intenso até o final. E aí o Palmeiras, é aquilo que eu digo, às vezes o Palmeiras, ele vai pro ataque, aí ele lança a bola na área, ele joga a bola na área, ele chuta de fora. O Flamengo, ele é mais técnico. Mas tem vezes que aquele toquinho, gira, volta, não resolve contra algumas retrancas. Já a bola na área, ela resolve, meu amigo. Uma hora você vai furar a retranca, jogando na ponta, cruzando, arriscando de fora da área. Eu concordo com o Vamp. E outra, né? Quando a gente fala o Flamengo é mais técnico e o Palmeiras é mais forte, parece que o Palmeiras não tem técnica nenhuma. O Palmeiras, ele mistura técnica com força. E eu acho regular, eu acho o Palmeiras mais regular que o Flamengo, Bruno. Esse é um bom debate, que nos números, os dois são parecidos, assim, de aproveitamento, né, de regularidade. Até no Brasileiro, o Flamengo tem uma derrota a menos que o Palmeiras, né? Ele perdeu 4, Palmeiras 5, só que o Flamengo empatou mais, né? Ele tem 7 empates, Palmeiras 5. Na Libertadores, o Flamengo tropeçou mais. O Palmeiras na Libertadores jogou 12 jogos, ganhou 10. O Flamengo, ele teve tropeço. O Flamengo na fase de grupos perdeu ponto em casa pro Central Córdoba, perdeu o jogo, empatou em Quito com a LDU, empatou com o Central Córdoba fora, depois perdeu pro Estudiantes na Argentina, empatou com o Racing. Palmeiras, ele só perdeu em Quito e foi uma pancada que poderia ter custado a eliminação, e empatou praticamente um amistoso com o Universitário aqui. Então, na Libertadores, Palmeiras tropeçou menos. No Brasileiro é mais ou menos parecido, tanto que a diferença é de 1 ponto. Só que, se você pegar também essa diferença de 1 ponto, porque o Flamengo ganha as duas do Palmeiras. E mesmo ganhando as duas, ele está atrás exatamente porque, assim, o Palmeiras nos outros jogos tropeçou menos. Então, acho que o Palmeiras tropeça um pouco menos, né? Apesar dos números mostrarem um equilíbrio, o Flamengo no confronto direto tem levado vantagem contra o Palmeiras, e aí ele encosta no campeonato que ele ganha as duas do Palmeiras. Mas acho que a diferença é mais ou menos essa, é muito da impressão. É o que o Vamp falou. O Flamengo, quando ele não tá bem, ele passa a impressão de que ele tá apático no jogo, e às vezes não é exatamente isso. É muito característica do time. Assim, o Flamengo, ele é um time que, se o jogo não encaixa, é mais difícil dele buscar uma alternativa para reverter. Às vezes ele consegue. O jogo com o Racing agora mesmo, ele se adaptou ao jogo. Ele teve uma expulsão, se adaptou ao jogo e se comportou de outra maneira e conseguiu o resultado que ele precisava, que era o empate. Mas assim, o Flamengo, quando faz o gol cedo, ele tem algumas goleadas. É que aí encaixa o jogo que ele quer. Ele faz o gol, sai na frente, o adversário vai deixar espaço e ele vai conseguir sufocar. Mas quando a coisa não anda, como contra o Fortaleza, por exemplo, o time tem mais dificuldade de reverter o caminho que o jogo está levando. Mas acho que tem muito a ver com a característica de ser um time mais técnico, que roda mais a bola, que tem jogadores um pouco mais leves. Isso até vem lá de trás, que mesmo no time lá de 19 e 20, quem quebrava isso um pouquinho, de ser mais técnico, era o Bruno Henrique. Às vezes quem tirava alguma coisa do nada era o Bruno Henrique. Como na final da Libertadores mesmo com o River, porque ele é forte, né? Então o Arrascaeta leve, o Everton Ribeiro leve, o Gabigol também é um cara mais leve. Então quem tirava alguma coisa, quando a coisa não estava rolando na técnica, o Flamengo não dominava o seu adversário, era o Bruno, com uma arrancada ali, uma jogada pela ponta, que ele dá um tapa na frente e ganha na velocidade, aí ele arruma alguma coisa, o time faz um gol e reage. O Palmeiras tem mais, acho que essa variação. Acho que o Palmeiras tem caras técnicos e caras fortes, acho que ele varia mais. O Palmeiras, ele consegue, vamos dizer assim, os resultados mais na marra quando precisa. O Flamengo, quando precisa ir na marra, hoje não tá rolando, vamos na marra. É mais difícil, mas acho que tem muito a ver com a característica dos jogadores. E o Bruno, que eu citei, como era o cara que às vezes tirava alguma coisa do nada no Flamengo pela força, hoje ele já não tem a mesma força. Ele ainda consegue alguma coisa, fez 2 gols no fim de semana, mas já não é a mesma coisa que era lá atrás, né? 19, 20 já tem alguns anos, e no meio disso aí ele teve uma lesão grave de joelho. Então acho que tem muito a ver com a característica. Às vezes passa essa impressão de falta de vontade, mas acho que é muito a ver com a característica dos jogadores. Palmeiras tem uns caras mais fortes que, ó, vamos de qualquer jeito, vamos amassar esses caras do jeito que der. Joga a bola na área e briga no rebote, ganha. O Flamengo, ele tenta mais na técnica, e quando não rola, ele tem mais dificuldade de mudar a chave, mudar o caminho do jogo. E isso deve-se muito ao Abel Ferreira, né, gente? Porque o Abel Ferreira é um cara que ele consegue mudar a forma de jogar do time, é um cara que faz esse Palmeiras ser intenso o jogo inteiro, porque se tem uma coisa, como disse o Bruno, e aí eu vou usar uma palavra que eu acho que é aí que faz a diferença pro Palmeiras ser regular: intensidade. O Palmeiras é mais intenso que o Flamengo. Eu acho esse Palmeiras, como disse o Vamp usou a palavra força. É um time mais forte, mas também é mais intenso. O Palmeiras consegue, aos 38, 40, 45 do segundo tempo, uma pegada muito forte. Joga nas pontas, joga na área, joga nas pontas, joga na área, chuta de fora da área, joga pelo meio quando necessário. O Flamengo não. Às vezes o Flamengo tá contra um time retrancado, precisa tirar o resultado, ele vai ficar sempre naquele jogo. Gira a bola. Toca de novo, joga atrás, volta, até abrir um espaço. Eu acho que às vezes falta pro Flamengo aquela intensidade. É claro, é um timaço. Eu digo, pra mim, o Flamengo tem mais chances de vencer a Libertadores e o Palmeiras mais chances de vencer o Brasileiro. Por quê? Porque eu acho o Palmeiras mais regular. E eu acho que num confronto direto, muitas vezes esse jogo do Flamengo encaixa com o jogo do Palmeiras.
Tem um pouco isso, Flávio Prado. E você concorda que deve-se muito ao Abel Ferreira essa regularidade desse Palmeiras e essa intensidade do Palmeiras? E outra, concorda que o Palmeiras é mais regular que o Flamengo? Eu acho o Vamp também. O Bruno trouxe um pouco o contraponto, que os números são semelhantes. Mas você concorda ou não? Eu acho que a forma de jogar, a ideia de jogo dos dois treinadores é diferente, é bem diferente. O Abel, ele joga mais a grosso modo, bem a grosso modo, né? Bem grosseiramente, no estilo do Liverpool do Klopp. Uma bola mais longa, mais intensa, bola cruzada. E o Felipe Luiz seria mais o City do Guardiola, mais toque de bola, mais técnica, bem grosseiramente falando, né? Nem dá pra comparar o Flamengo com o City, nem dá pra comparar o Palmeiras com o Liverpool. Mas bem isso, um time mais rápido, mais intenso, mais forte, que é o time do Palmeiras, com outro time mais técnico, que é o time do Flamengo. Eu sempre falei, se eu estiver jogando Flamengo e Palmeiras no mesmo horário, eu prefiro, me dá mais prazer ver o jogo do Flamengo, independentemente de torcida. Eu não torço nem para um nem para outro, então eu vou olhar como apreciador do futebol. Me agrada mais o futebol do Flamengo, me agrada mais. Por outro lado, você olha o jogo assim, ele tá, sei lá, 20 do segundo tempo, e o Palmeiras está jogando com X, o Flamengo com Y, tá 0-0. Você acredita mais que o Palmeiras vai buscar o resultado do que o Flamengo, até pela maneira como ele joga, ele é mais intenso, ele incomoda mais. Então, eu acho que são características bem diferentes, bem diferentes. Um é mais técnico, gosta do futebol técnico, futebol bem jogado, futebol bonito. O Palmeiras é um time mais força, mais empurrar, mais pressionar, mais marcar, mais bola longa, bola cruzada. E é isso, são estilos completamente diferentes. Me agrada mais o estilo do Flamengo. E aí o Felipe Luiz nunca negou que ele gostava desse estilo de jogo, como o Abel também não, né? Desde que ele chegou, o estilo de jogo dele é esse, é um estilo mais forte, mais pegado. Isso não quer dizer que o Flamengo em algum momento não possa ter mais força e o Palmeiras não possa ter mais técnica, claro. Mas a ideia de jogo, o jogo que me parece, na final, que vai ser em Brasília, assim espero, né? Vai ser em Brasília. O jogo de Brasília, eu espero ver um Palmeiras mais... a bola com... Não tá morrendo. A bola com o Flamengo, tocando bola, e o Palmeiras tentando retomar a bola e sair em velocidade, sair em contra-ataques rápidos. É assim que eu consigo imaginar essa final de Brasília, que nós teremos, é dia 26, né? 29. 29, que teremos... De dar notícia errada, que aí as pessoas vão acreditar, o animal. A final está confirmada, por enquanto, pela Conmebol em Lima. Gostei do por enquanto. Só que o Flávio fica zoando o Piperno. Não, vou fazer o contrário. A final, por enquanto, ainda não está confirmada em Brasília. Pronto. Tá melhor assim? Tá melhor. Então você falou, por enquanto está confirmado em Lima, ou por enquanto ainda não está confirmado em Brasília. Pronto. Agora, eu só questiono um pouco o Flávio, né? Porque ele diz, o futebol do Flamengo é mais bonito. Eu vou dizer uma coisa, eu já achei o futebol do Flamengo muito mais bonito. Hoje eu não acho não, cara. Hoje eu acho o futebol do Flamengo ainda mais bonito, mas eu acho que o Palmeiras joga um futebol bonito de se ver também. Porque, claro, não é aquele futebol de muito toque, mas o Palmeiras, ele é aquele futebol que ele asfixia o rival. Ele vai, ele ataca por todos os lados, ele cruza na área, ele oferece perigo o tempo inteiro, que é o que eu digo, é legal ver jogo do Palmeiras também. Por quê? Porque o Palmeiras também começou a ser um time que ataca o jogo inteiro, pô. O jogo inteiro, o adversário vai ser colocado nas cordas pelo Palmeiras o jogo inteiro. Então, é claro, o jogo do Flamengo às vezes é mais envolvente, mas eu acho bonito ver o Palmeiras jogar hoje também, velho Vamp. Eu gosto. É o Palmeiras que ele ataca o tempo inteiro, que ele usa as pontas, que ele usa cruzamento na área, que ele usa chute de fora da área, ele usa a chegada dos jogadores ali do meio campo. Eu gosto do futebol do Palmeiras, Vamp. Já achei um futebol mais pragmático, mas hoje eu não acho não. Eu acho que é um Palmeiras que encurrala o tempo inteiro o adversário. O Palmeiras, de fato, melhorou dentro da temporada o modo de jogar, né? Com uma dupla lá, Vitor Roque e Flaco Lopes. E o Maurício e a volta do Felipe Anderson jogando bem deu mais qualidade, deu mais mobilidade. A entrada do Andrés também. O Andrés Pereira, então, deu mais qualidade ainda. Andrés Pereira. Então, deu mais qualidade, foi um time com mais mobilidade, toque de bola, tudo. De fato, na temporada, o Palmeiras é um Palmeiras bem diferente do Palmeiras de 2024. Tem mais mobilidade no meio campo, o Andrés Pereira dá essa mobilidade e o Felipe Anderson jogando bem, junto com o Maurício, o time fica mais solto. O Vitor Roque e o Flaco Lopes tocando de posição, o Flaco Lopes vindo de trás, jogando muito bem. Se tornou também um Palmeiras vistoso em termos de jogo, que não era. Eu acho. Eu gosto muito do futebol desse Palmeiras hoje. Eu vou querer também perguntar pro Bruninho, né? Pro Bruno falar o que ele acha, porque já achei o futebol do Palmeiras algumas vezes burocrático, não criando tantas chances, mas sem levar gol e aproveitando bem seus ataques. Hoje não, cara. Hoje eu acho... olha a quantidade de goleada que o Palmeiras deu nos últimos jogos.
O Palmeiras goleou o Vasco, o Palmeiras goleou o Fortaleza, o Palmeiras goleou o Red Bull Bragantino, o Palmeiras goleou o Internacional, o Palmeiras goleou a LDU. O Palmeiras deu várias goleadas, né, recentes. O que mostra que é um time que joga bola, que encurrala, né, o seu adversário. Mas eu acho que o Palmeiras hoje bate de igual para igual com o Flamengo, cara. De futebol bonito, cada um no seu estilo, claro. Mais ofensivo, fazendo muito gol, atacando. Eu acho divertido ver jogo do Palmeiras. Eu também acho. O Palmeiras do segundo semestre é um time que joga muito bem, assim, e até de ter iniciativa do jogo, e passou a ser um time de mais toque de bola, pela característica dos jogadores, né? O Abel ele teve que encaixar um novo time, porque chegaram novos jogadores, o Andrés principalmente, ele encaixou a dupla Flaco e Vitor Roque, saiu o Estevão, saiu o Richard Rios, teve algumas mudanças no elenco, e o time que ele conseguiu encaixar é um time que muitas vezes joga com 4 meio-campistas mesmo, um time que muitas vezes tem ali um volante, que é o Aníbal ou o Emiliano, aí tem o Andrés, aí tem o Veiga e o Felipe Anderson, às vezes o Maurício, ao invés do Veiga, mas 4 jogadores de meio, né? Ele não joga mais tanto com os pontas abertos, ele joga no último jogo até, que era um jogo que ele precisava de 4 gols, ele colocou o Alan de um lado, o Sousa do outro, mas jogou com mais gente no meio, ele meteu 3 zagueiros, né? Ele não tinha 4 na defesa, foi um esquema bem diferente ali, muito específico para aquele jogo. Então é um time que tem variações e a chegada do Andrés principalmente, e o Felipe Anderson cresceu de produção, ele tornou-se um time que trabalha melhor a bola do que antes, que aí vai muito, acho que o time de 2022 do Palmeiras também, nessa era Abel, também era um time muito bom de ver jogar, que era o time que tinha o Scarpa, o Veiga, o Dudu, o Rony mais à frente. Esse time era muito bom também. Até então eu dizia que o time de 22 era o time que eu mais gostava de ver jogar desse Palmeiras da era Abel. Esse atual eu acho que é tão bom quanto. Acho que ele joga tão bem quanto aquele time de 22. E tem uma coisa que muitos falavam, que eu acho que, aí observando, acho que realmente não tem muito jeito. E até o Vamp, como ex-atleta, pode falar disso, né? Falavam, eles jogam muito no Estevão. Cara, eu acho que isso aí nem é uma coisa muito ordem do técnico. Acho que os próprios jogadores, quando tem um cara muito acima, quando falava, seleção, quando o Neymar estava bem, joga muito no Neymar. Até os próprios jogadores, não é nem o que o técnico fala, joga nele. Os jogadores mesmo, assim, tá apertado, quem vai resolver é aquele ali, ele é muito acima. Então eu acho que os jogadores acabam procurando, não é nenhuma ordem do treinador, não, vocês vão fazer isso para jogar no moleque ali. Acho que até os caras, quem pode tirar alguma coisa? Moleque, joga nele ali. Ele tá no meio de 2, não faz mal, joga no mesmo jeito nele, que ele se vira. Então, acho que o time teve que ser mais coletivo, mas acho que aquela coisa de focar muito no Estevão não era nem proposital, não era nem muito planejado, não. Acho que é natural, é o recurso. Tá apertado, vou jogar no melhor, joga nele. Por exemplo, o Palmeiras tem um atacante de muita força hoje, que aí entra daquela que a gente falou antes, de um time mais técnico, mais refinado e um time com mais força, mas os dois tentam atacar, os dois têm a iniciativa. Acho que o Palmeiras hoje tem esse equilíbrio de ter um meio-campo mais técnico, com o Andrés, principalmente, com o Felipe Anderson ali, com o Veiga ou o Maurício, mas lá na frente, e o Flaco ele vira um meia muitas vezes também, e o Flaco é muito técnico, mas tem a força com o Vitor Roque, né? Tem a agressividade com o Vitor Roque, né? Você mete a bola no Vitor Roque, ele corre, aí ele vai pressionar o zagueiro, ele arruma espaço muito no corpo, na força, então acho que o Vitor Roque, ele traz esse equilíbrio aí que talvez seja uma coisa um pouquinho diferente do Palmeiras pro Flamengo, tem um atacante de muita força física, o Flamengo na teoria teria o Bruno Henrique, mas já tá mais velho, o Samuel Lino ele é rápido, mas ele não é de muita, assim, ele tem velocidade, força, mas ele é mais técnico, assim. O Vitor Roque é aquele cara de romper de qualquer jeito, ele vai, empurra e ganha no corpo e é muito rápido. Então acho que também a presença do Vitor Roque, com vários jogadores técnicos, deram uma equilibrada no time. Tem um atacante de muita força, velocidade, usa muito o corpo e um time extremamente técnico atrás dele, incluindo o companheiro dele, Flaco Lopes, que é um jogador muito técnico, um jogador muito capaz de recuar e virar um armador. Se você gostou do vídeo, deixa seu comentário, seu like e se inscreve no nosso canal.